Olá, meu nome é Helena Guedes da Rocha, eu sou vice-presidente da Liga de Cardiologia da UFSPA e do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E hoje eu vou apresentar então a primeira aula do nosso módulo de semiologia, que é uma aula sobre anamnese. Então, primeiramente a gente precisa entender o que é uma anamnese, né? É uma dos principais pilares da medicina, né? Vai ser a partir da anamnese que a gente vai conseguir determinar com acurácia o diagnóstico do paciente, determinar a conduta e também a adesão ao tratamento. E nada mais é do que a gente conversar com o nosso paciente para entender por que ele está nos procurando, qual que é a queixa dele, como é que a gente pode ajudar aquele paciente. Então, é praticar a escuta, né, daquilo que o paciente tem para contar para nós e saber o que perguntar para ele. Né? Anamnese é uma palavra de etimologia grega que significa trazer a memória. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai perguntar para o paciente informações sobre a saúde dele para a gente conseguir, então, pensar em algum diagnóstico, né? Pensar como é que a gente vai ajudar aquela pessoa. Só que, assim, a anamnese ela não é uma coisa fixa, uma receita de bolo que a gente vai perguntar sempre a mesma coisa, da mesma maneira. A gente vai individualizar para cada paciente, né? A gente tem que sentir como que o paciente está naquela consulta, para saber como abordar ele e, a partir da queixa dele, saber o que perguntar. Então, assim, é uma coisa bem individualizada para cada paciente. E a gente sempre tem que pensar que a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando uma pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha empatia e saiba fazer aquela pessoa se sentir confortável para conversar com a gente, né? A anamnese, então, dependendo da bibliografia, ela é estruturada de maneiras diferentes. Mas a gente pode considerar que ela é formada por identificação, queixa principal, história da doença atual, medicações em uso concomitante, doenças concomitantes, história médica pregressa, história médica familiar, perfil psicossocial e revisão de sistemas. E aqui nessa aula a gente vai falar individualmente sobre cada um desses tópicos. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, que é do livro Semiologia do Adulto, do Valdo Matos. E aí, se vocês quiserem, eu sugiro uma pausa para vocês darem uma olhadinha assim, o que significa cada um desses tópicos. Agora, então, falando sobre a identificação, o que vai ser a primeira parte, né, da nossa anamnese, a gente saber identificar quem é aquele paciente que a gente está com quem a gente está conversando. Então, ela precisa ter o nome do paciente. Isso é muito importante que a gente sempre veja o nome completo, porque muitas vezes tem pacientes com os mesmos nomes, então a gente tem que confirmar se realmente é aquele o paciente que a gente está atendendo, né? Pode parecer bom, mas acontecem muitos erros nesse sentido nos hospitais. Então, a gente precisa conferir data de nascimento, né? Às vezes, nome da mãe. A gente tem que saber a idade do paciente que a gente está tratando, porque a idade a gente sabe que é um fator que influencia, assim, nas doenças, né? Uma idade mais velha é um fator de risco para algumas doenças, uma idade mais jovem para outras. Então, a gente precisa sempre saber identificar aquele paciente para pensar em algum diagnóstico a partir, né, das prevalências das doenças. Também a gente tem que saber o sexo, identificar o sexo e o gênero daquele paciente, a cor, né, e a etnia, porque tem algumas doenças que vão ser muito mais prevalentes em afrodescendentes, como, por exemplo, a anemia falciforme, ou doenças que vão ser mais prevalentes nos caucasianos, como, por exemplo, a fibrose cística. Então, a gente, né, precisa saber identificar direitinho quem é aquela pessoa. Também a gente precisa perguntar o estado civil, a ocupação, para pensar em doenças ocupacionais, a escolaridade, né, porque a gente não pode conversar de maneira super técnica com uma pessoa que não tem um conhecimento técnico da medicina. Então, por exemplo, eu não vou tratar um médico da mesma maneira que eu vou conversar com uma pessoa que, por exemplo, não tem um ensino superior completo, né? Eu preciso saber adaptar a minha fala para conseguir transmitir para o paciente aquilo que eu quero dizer. Então, a gente precisa saber a escolaridade da pessoa. A gente também precisa perguntar da religião, da naturalidade e da procedência do paciente, né, para pensar nas doenças endêmicas. E também a gente tem que analisar o grau de confiabilidade, né, para saber se aquele paciente realmente vai estar falando a verdade para nós. Depois, então, a gente vai partir para a queixa principal, que nada mais é do que o motivo pelo qual aquele paciente está nos procurando. A gente, às vezes, tem pacientes que são o que a gente chama de pacientes com muitas queixas, né? Que às vezes é chamado de maneira mais pejorativa dos poliqueixosos, que são pacientes que a gente tem, às vezes, uma dificuldade para identificar qual que é a queixa principal. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é perguntar, mas de todos esses sintomas, né? De todos esses problemas, assim, qual que é o que mais incomoda o senhor ou a senhora? E aí, a gente vai definir que essa é a queixa principal. Então, é aquilo que tem maior urgência maior para que a gente resolva para aquele paciente. Então, a gente pode, para descobrir a queixa, algumas sugestões de perguntas são: qual é o motivo da consulta? Por que o senhor me procurou? O que o senhor está sentindo e o que o está incomodando?
Depois, então, partindo para a história da doença atual, a gente vai explorar a queixa principal do paciente, né? Tentar entender quando que começou aquilo, como é que foi progredindo, né? Tentar organizar de uma maneira cronológica a história daquela pessoa, a história daquele doente. Então, a gente precisa saber o que perguntar, né, sobre a queixa que aquele paciente nos traz. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma dor ou uma falta de ar, né, uma dispneia, o que eu tenho que saber? Quando começou, quanto tempo dura, quais são os fatores que desencadeiam, né? Por exemplo, ai, doutor, eu sinto muita falta de ar quando eu corro, né? Ou, eu sinto falta de ar até para tomar banho. A gente tem que entender que fatores desencadeiam isso. Como é que começa, se é uma coisa mais aguda, ou se é algo que vai começando fraquinho e vai aumentando, né? Algo mais progressivo. A gente tem que entender, por exemplo, se tem uma dor. Onde é que é essa dor? Né? Saber localizar, saber a intensidade, saber o que faz melhorar essa queixa. Né? A gente tem que fazer todas as perguntas possíveis sobre essa queixa para montar, então, a história da doença atual. Depois disso, a gente pode investigar as doenças concomitantes, que nada mais são do que aquelas comorbidades que o paciente tem, né? Junto com a queixa principal. Então, por exemplo, algumas das doenças concomitantes que a gente mais vê no nosso dia a dia são hipertensão arterial, diabetes, asma, né? Osteoporose. Então, a gente vai perguntar se o paciente tem alguma outra doença. E aí, a gente já pode perguntar também se ele trata, se ele toma algum medicamento para isso, né? Identificar outros problemas que aquele paciente pode apresentar. Depois disso, então, indo para a história familiar, a gente sabe que na cardiologia e em muitas outras especialidades também, o componente hereditário é bem forte para certas doenças. Então, a gente pode perguntar para o nosso paciente, por exemplo, se ele tem uma queixa, né, cardiovascular, a gente pode perguntar, e o senhor já teve algum parente que teve algo parecido? A gente pode ver também, perguntar se ele tem pais vivos ou avós vivos, e caso não tenha, perguntado o que eles faleceram, né, qual foi a causa de óbito. Enfim, saber identificar doenças que são mais prevalentes naquela família, né? Para entender qual que é o risco daquele paciente apresentar alguma coisa parecida também. Depois disso, então, a gente vai para as medicações em uso. E é muito importante a gente definir quais são os outros remédios que aquele paciente toma, quais são as doses dos medicamentos, quantas vezes por dia ele toma, para a gente saber relacionar talvez com a queixa atual, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o paciente está me relatando náuseas. E aí, quando vem a náusea, pode ser causada, pode ser um efeito adverso de algum medicamento que esse paciente toma. Né? Ou às vezes também a gente precisa saber que remédios eles tomam, porque a gente não pode dar um medicamento novo para tratar a queixa atual que vá ter alguma interação com algum medicamento que aquele paciente já toma. Né? Então a gente precisa saber direitinho tudo que aquele paciente toma e as quantidades. Depois, então, partindo para a história médica pregressa, a gente vai investigar exatamente como o nome diz, né? Doenças que aquele paciente já teve, se ele já fez alguma cirurgia, que cirurgia, por que foi feita, né? Se ele teve algum tipo de traumatismo, acidente, se ele já passou por transfusões sanguíneas. Todas essas informações são bastante importantes. Depois, então, indo para o perfil psicossocial, a gente vai perguntar, então, essa é uma parte bem importante da anamnese, né? Que a gente vai entender melhor quem que é aquela pessoa, né? Quem que é aquele indivíduo que a gente está atendendo. Então, a gente vai, né, pode perguntar novamente da escolaridade, saber como é que aquele paciente mora, né? Como é que é a casa em que ele mora, como é que foi a exposição dele a ocupacional ao longo da vida. Então, por exemplo, um paciente que trabalhava com agrotóxicos, né? Ele vai ter uma história de exposição ocupacional grande, né? A produtos tóxicos. Ou, por exemplo, perguntar de alguma exposição à situação de risco que aquele paciente já teve, se ele tem algum tipo de dependência, como alcoolismo, ou né, se ele tem algum vício em drogas, como é que é o hábito alimentar desse paciente, se ele faz atividades físicas, se ele tem algum problema econômico ou social, se tem algum problema no relacionamento familiar, né? Entender bem quem é aquela pessoa que a gente está conversando. Isso é muito importante para a gente também pensar em um diagnóstico, né, baseado naquilo que a gente escuta do paciente, mas também é importantíssimo para a gente basear nossa conduta médica. Porque, por exemplo, se um paciente tem problemas no relacionamento familiar, né, digamos que eu tenho um paciente idoso que mora sozinho, não se dá bem com os filhos, né, esse paciente provavelmente vai ter uma dificuldade maior para aderir a um tratamento, né? Então, eu vou tentar dar algum tipo de medicamento, de tratamento que seja mais fácil daquele paciente conseguir lembrar de tomar, porque a gente tem que pensar que não vai ter alguém para estar lá ajudando ele, lembrando ele de tomar um remédio, por exemplo.
Então, assim, a gente sempre tem que identificar como é que vai ser a adesão daquele paciente, né? E qual é a situação em que ele vive para poder tentar ajudar ele da melhor maneira possível. Depois, então, indo para a última parte da anamnese, que é a revisão de sistemas, a gente vai fazer, então, uma revisão de todos os sistemas do corpo daquele paciente. Isso é bem importante, às vezes, porque podem ter alguns sintomas relacionados à queixa principal, que vão ser em outro sistema, que não, por exemplo, se a queixa é cardiológica, a gente pode ter algum sintoma gastrointestinal, por exemplo, relacionado, né? Então, a gente vai fazer essa investigação. Isso é muito importante também quando a gente está começando, né? Como, por exemplo, estudantes que não sabem muito bem sobre todas as doenças para saber o que perguntar. Então, a revisão de sistemas pode ser uma ótima maneira de ajudar a gente a perguntar coisas que a gente não pensaria normalmente. Aqui eu vou falar só sobre a revisão do sistema, do sistema cardiovascular, né, do coração e grandes vasos, mas deve ser feita uma revisão de todos os sistemas do corpo. Então, agora falando do coração, a gente pode perguntar se o paciente tem algum tipo de dor, né, no peito, e aí saber caracterizar onde é que é essa dor, como é que é, né, características da dor e tudo mais. A gente também pode perguntar sobre palpitações, né, que são aquela sensação incômoda de sentir os próprios batimentos, mas de uma maneira incômoda. E aí perguntar quando que ele tem essa palpitação, como é que funciona, né? Perguntar tudo sobre o sintoma, caso ele tenha. Perguntar sobre dispneia, né, a famosa falta de ar. E aí perguntar se o paciente tem dispneia paroxística noturna, por exemplo, né, se ele acorda no meio da noite com falta de ar. Se essa falta de ar tem alguma relação com o esforço, né, ou com ficar deitado. Se o paciente tem algum tipo de intolerância aos esforços, então sente muito cansaço quando faz esforço físico, ou alguma sensação desagradável. Se o paciente tem tosse, como é que é essa tosse seca? Se tem escarro, como é que é esse escarro? Se o paciente já desmaiou ou já teve alguma síncope, né? Ou alguma coisa do tipo, se ele tem lipotímia, né? A sensação de que vai desmaiar e daí não desmaia. Então, saber identificar todas essas coisas. Alteração no sono. E, além disso, também a gente vai perguntar sobre cianose, né? Que quando fica com a pele mais azulada, indicando que está recebendo menos oxigenação. Perguntar se aquele paciente tem edema, né? Inchaço nas pernas. Senhor, essas pernas incham durante a noite, né? Ao fim do dia. Esse tipo de pergunta. E também perguntar se o paciente tem algum tipo de astenia, né? Sente perda de força. E basicamente a revisão do coração e grandes vasos vai ser isso. Então, só para sumarizar a aula, a gente percebe que a anamnese é uma coisa muito individual para cada paciente, né? Como eu falei lá no início. E é muito importante que a gente, como médico, tenha sensibilidade de entender o que aquele paciente está passando, né? E saber como investigar a queixa dele. É isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que tenham gostado da aula e assistam a parte 2, então, agora sobre os sinais e sintomas. Muito obrigada, e essas aqui foram as referências.